Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje nós vamos falar sobre o tirar a fralda e toda essa transição do cocô e do xixi para o vaso, que muitas vezes fica difícil. Olá, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda sobre como é que a gente tira a fralda, que horas que faz, como faz. E também alguns pedidos de uma dificuldade depois de a fralda já ter saído, uma dificuldade grande com o cocô. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que essa fase, e é uma fase muito boa, porque é um grande ganho para as crianças, uma grande autonomia vem por aí, muito importante. A primeira coisa é a gente prestar muita atenção se essa criança já está pronta para tirar a fralda. Normalmente a partir dos 2 anos de idade, os pediatras podem ajudar bastante nesse processo de reconhecer quando que essa hora está chegando, mas as crianças dão sinais, elas pedem para ir no banheiro, elas tiram a fralda sozinhas e não querem mais usar fralda, ou um dia elas chegam para a gente e falam, eu não quero mais usar fralda, eu quero fazer xixi igual meu irmão mais velho, igual você, igual os amigos. E a escola também é um bom lugar e um belo de um estímulo para isso acontecer, porque muitas vezes nessa idade as crianças todas estão fazendo exatamente o mesmo processo. Pode ajudar bastante nesse início, tirar primeiro o cocô da fralda ao invés do xixi. Isso talvez facilite esse processo do cocô, que muitas vezes vai dar medo e tudo isso. Então, quando a criança ficar com uma dorzinha de barriga, o aviso do cocô, de repente vale a pena ir ou para um pinico, ou mesmo sentar na privada com aquele suporte para o tamanho do bumbumzinho deles, para que de repente esse cocô já se resolva antes mesmo do xixi ter passado para o vaso. E isso faz com que a criança vá sentindo mais confiança nesse processo. Mas aí tá bom, chegou a hora de tirar a fralda do xixi e a gente pode fazer isso de uma maneira muito suave, muito gostosa. Primeiro fazendo uma grande festa na compra das calcinhas, das cuecas, escolher com tema, que isso seja uma coisa gostosa, uma diversão, uma alegria e que a criança possa curtir esse momento bastante. E a partir disso a gente realmente tira a fralda, não fica colocando uma hora do dia, depois tira, porque a criança pode ficar muito confusa. Agora eu tô de fralda, eu tô sem fralda, e isso se estende mais tempo. E a hora que você tirar a fralda, você vai sempre combinar com essa criança que vai chegar a hora de ver se tem xixi, de ver se tem cocô. Então a cada 1h30 mais ou menos, dependendo da ingestão de líquido, você fala, vamos lá ver se tem? E não é falar, vamos lá fazer xixi, porque ela vai começar a dizer, eu não tenho xixi, eu não quero fazer xixi, eu não quero ir. E talvez ela segure bastante o xixi nesse primeiro momento. Então isso, vamos ver se tem. Será que tem? Será que não tem? Vamos lá ver. E aí coloca a criança sentadinha, se tiver ela vai fazer, se não tiver ela não vai fazer e não tem problema. Depois a gente vai de novo. Com essa proximidade nossa e com a criança indo ver se tem ou se não tem, ela começa a perceber quando tem mesmo e quando não tem, quais são os sinais que ela tem no próprio corpo. E esse é o desenvolvimento, que sinais meu corpo me dá para me avisar de que eu tô com vontade de fazer xixi ou de fazer cocô. Quando a criança aprende a ler esses sinais, ela aprendeu esse grande passo da vida para essa grande autonomia. Com o cocô funciona da mesma maneira. Mas o cocô ele tem uma questão importante e às vezes crianças nos seus 3, 4 anos, 5 anos ainda apresentam um tipo de prisão de ventre, mas é uma prisão de ventre que não é somente pela alimentação, mas muitas vezes tem um emocional que se envolve nisso, porque a criança passa a ter medo de fazer cocô. Então esse medo do cocô, ele começa a gerar um ciclo muito ruim, porque a criança ela prende o cocô. Você vê muitas vezes crianças esmagadinhas no cantinho da casa, fazendo um esforço enorme para prender o cocô. Muitas vezes escapa sempre uma pasta e o cocô vai ficando cada vez mais seco dentro dela. E ela, na verdade, está com medo de doer, porque em algum momento talvez tenha doído. Mas se a gente for perceber quais são os sinais do corpo para ir fazer o cocô, a gente percebe que eles são sinais
incômodos, eles são sinais, quase que uma dorzinha mesmo. Então, a hora que a criança compreende que, primeiro o cocô ele avisa a barriga e dá uma mexida aqui na barriga, um desconforto na barriga, e depois ele sente, na região do cóccix, ele sente como que uma alfinetada. A hora que ele sabe que isso é só o aviso, e que bom que a barriga avisa, e que bom que o corpinho sabe que horas que é a hora, porque daí dá tempo de chegar no banheiro, normalmente essa criança se acalma e ela sai dessa prisão de ventre, dessa relação, porque ela entende esse momento como aviso e não como dor. E aí o cocô, que pode ter ficado muito grande, muito ressecado e por isso precisa de um cuidado grande com líquido e alimentação, ele vai retomando o seu tamanho natural, o seu tamanho normal, que não é para gerar a dor que provavelmente essa criança sentiu. E com isso a gente consegue fazer com que as crianças entendam esse momento como algo que vai acontecer, algo natural, algo gostoso muitas vezes, porque dá um alívio depois, e as crianças começam a entrar nessa rotina de uma maneira natural, faz parte da vida, eu sei que eu vou comer, eu sei que tem cocô para sair e é assim mesmo. Então tudo isso vai se acalmando e vai virando rotina. E aí o xixi a gente, nesse esquema dessa 1h30, ainda até lá ver se tem, esse xixi ele vai começando a se organizar e essa criança consegue pedir para ir no banheiro. Depois de algum período fazendo isso, ela já consegue perceber o sinal e ir para o banheiro. O outro desafio é a fralda da noite, que algumas crianças conseguem naturalmente tirar junto da fralda do dia, outras vão tirar depois. E esse é um momento diferente. Existem duas maneiras que eu gosto muito. Uma é você acompanhar essa criança com a fralda todo dia de manhã e combinar com ela que a hora que ela fizer 10 dias de fralda seca, a gente tira a fralda. Isso vira uma coisa muito bonitinha, porque ela quer fazer xixi antes de dormir, ela quer cuidar disso, porque ela quer também tirar essa fralda. E caso isso não aconteça e que sempre fique muito picado, aí vale a pena cortar líquido por volta de 3 horas, 2 horas antes dela dormir, o leitinho antes de dormir, finito no leitinho, e fazer um belo xixi antes de deitar, porque aí ela está realmente com pouco líquido dentro do corpo e isso vai facilitar esse controle noturno. Pode ser que escape uma vez ou outra, tanto na tirada de fralda durante o dia, quanto na tirada da fralda à noite, tanto na história do cocô, de talvez borrar um pouco a calcinha, a cueca. E esse é um momento de acolhimento, é um momento de calma, você está aprendendo, é assim mesmo, e a gente vai tentar de novo, a gente só troca a calcinha, a cueca e está tudo certo. Então, não dá bronca nesse momento, é muito importante, porque é realmente um aprendizado do próprio corpo, é um aprendizado de perceber esses sinais, e isso é o tempo de maturação cerebral, físico, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e emocional, junto disso, vivendo esse novo desafio. A criança, quando ela tem essa noite sem líquido, ela tende a conseguir tirar a fralda da noite também com certa facilidade. E depois que ela adquiriu isso, ela pode voltar a tomar líquido porque ela tem o esfíncter completamente controlado, ela tem a bexiguinha dela sabendo o aviso de que a hora que ela não vai aguentar mais, ela tem controle do próprio corpo nesse aspecto. E aí a gente pode curtir a doidada e comemorar bastante, porque é uma grande vitória, é um grande passo. Para crianças mais velhas que ainda escapam xixi de noite, eu tenho feito uma coisa muito boa, que tem funcionado bastante, que é como um diário de bordo. Porque normalmente esse xixi escapa quando tem algo chateando, algo que não disse, algo que magoou, algo que atrapalhou e essa criança não se expressou, não colocou isso para fora. Não é nada que foi super pesquisado para afirmar isso, mas é algo que eu fui percebendo no cuidar desse assunto com crianças mais velhas. Então, ir dormir com o coração tranquilo parece que tem ajudado bastante nesse momento. Então, às vezes um diário de bordo, eu estou indo dormir como, e caso essa criança esteja brava ou chateada com alguma coisa, um combinado de que ela vai antes de dormir e resolver esse assunto
pedir ajuda para alguém se for na escola, se aliviar de alguma maneira, para ir depois deitar na cama e dormir. Isso tem feito uma diferença importante e as crianças se sentem mais seguras, mais tranquilas e a escapada de xixi na cama passa e não acontece mais. E aí eles podem ir para casa dos amigos, felizes e super satisfeitos de terem conseguido isso no próprio corpo e comemorando essa vitória, que deixa um sentimento ruim nas crianças maiores. Então, se ainda escapa, não tem problema, a gente vai conseguir superar isso e aprender isso no tempo que for, não tem problema. Nós pais somos os grandes parceiros, os grandes incentivadores, professores e professoras também, e os amigos também. É uma fase da vida muito legal e crianças que vivem isso com acolhimento e ajuda, passam por ela sem maiores dificuldades. A dica que eu queria dar hoje para vocês é esse livro, Pai, Todos os Animais Soltam Pum? É daquela coleção também da Até as Princesas Soltam Pum. Esse é um livro que brinca com esse assunto, brinca de um jeito muito bonitinho e faz com que as crianças se divirtam e que a gente converse a respeito. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!